E o Pedro Rocha? Mano, eu sou mais o João Vitor, hein? E o Edmilson Júnior? O que é isso, Faraldo? O que é isso? É de comer. É de comer? O que eles têm a ver com o Cleison, meus amigos? Roda a vinheta aí. Roda a vinheta que você vai descobrir, amigão. Saudações corintianas. Saudações, fiel. E aí, Fala, Vitão? Faraldo. Tudo Beleza? Tudo certo? Comigo está tudo bem. E com você? Comigo bem? tudo bem. E com o Cleison, Faraldo? Eu ia perguntar pro Vitinho. Não que o Cleison não me interesse, mas tá tudo bem com você, E Vitinho? aí, Vitinho de Ferraz? Tudo bem? Tá bem? O Cleison não deve estar bem. E aí, quer dizer, bem, né? Ele deve estar. Mas assim, de forma geral, o Cleison tem a situação dele como jogador do Corinthians, talvez aí ameaçada. Acho que dizer que tá ameaçado a gente exagera, mas... Contestada, né? É contestada Bem pela contestada a torcida, situação dele. dá pra falar isso, o ano de 2019 dele. E é irônico isso, porque o Cleison tá no Corinthians aí desde 2017, Sim, depois do Campeonato Paulista ali que ele fez pela Ponte Preta. E aí o que acontece? Em 2019 é o único ano em que ele fica como titular ali absoluto, praticamente do começo ao fim. Sim. E, ironicamente, acho que a temporada que ele é mais contestado pela Exatamente, torcida. principalmente nesse segundo semestre, né, Faraldo? Sim. No Paulista ele teve bons jogos. Como o Corinthians, de forma geral, né? Exato, como o Corinthians, mas depois degringolou, caiu É isso. muito de produção e mesmo... Degringolou. Olha aí. Olha aí. Olha aí, filho. Essa expressão seria boa para o Bozelli, porque ele é gringo. Ah, tá. Beleza. Olha aí. Meu Deus. Segue o jogo! Então, pra gente contar essa história aí que envolve os nomes de Pedro Rocha, de João Vitor, que eu errei o nome dele. João Vitor. Não, João Vitor, não vou falar João Victor, não é João Vitor. E o glorioso Edmilson Júnior. A gente tem que voltar lá atrás pra contar a história do Cleison do ano passado para esse ano de 2019. O que acontece? O Cleison, ele era... e possivelmente ainda é tratado pela diretoria do Corinthians como uma moeda de troca. O que isso quer dizer no mundo do futebol, Vitor? Te compliquei nessa? Jamais, Faraldo. Moeda de troca no mundo de futebol, para você, youtuber espectador que não sabe, serve para um jogador que de repente pode servir e entrar numa negociação com outro nome, que já aconteceu com o Cleison no ano passado, por exemplo, na situação em que ele estava negociando com o Luan, ou que o Corinthians estava negociando com o Luan, e aí o Corinthians sugeriu o Cleison na negociação Isso. como uma moeda de troca, algo que facilita valor, diminui o valor. Isso, facilita a vida dos dois clubes, Exato. porque são jogadores ali relativamente Pode ser que- parecidos, Exato. comparáveis. Acho que esse termo é bom porque a gente vai explicar por quê, mas comparáveis. E aí os clubes entendem ser interessante ali fazer essa troca e segue o baile, né? Sim. O que acontece? O Corinthians tentou, como você bem lembrou, fazer isso com o Cleison e o Luan no ano passado. E aí em dezembro, o Carille, acertado ali a volta dele pro Corinthians, o Carille vetou essa troca. Pediu porque a apesar permanência do Cleison. apesar do Carille gostar muito do Luan, inclusive Confira ele essas fotos. A propósito, ele está... Aí é osso, aí é osso, mano. Aí é osso. Que isso, Pô, aí é osso. E entrou aqui, ó, o Luan do ano passado. Ô, aí Luan meteram várias Santana, fotos brother. do Luan Santana. Ah, vai tomar no Pô, cu, aí esse é osso. Google. Aí é osso. Essa inteligência artificial é muito Ó, pior que burra, tá velho. pegando aqui também o meu, mano. Que é isso, velho? O Google tá poluindo tudo. Esse Google Home aqui, ó, tá... É essa a revolução dos robôs. Tá, o que acontece então? Vamos direto ao papo aqui. Boa. O Cleison era considerado moeda de troca, Sim. só não foi trocado porque o Carille, apesar de gostar do Luan, quis o Cleison. Mais do que o Luan, ele permanece. gostava do Cleison. Exato. Quem sabe não leva o Cleison pra onde ele for, né? Que Não sejam gente- felizes. Não tô falando assim que eu quero o Cleison embora, mas Sugerindo. boa parte da torcida do Corinthians quer. Por que a gente sabe disso? Porque a gente fez uma matéria lá no meu timão, usando informações do portal Transfer Market. Esse portal ele é especializado ali em dados de mercado da bola. Exato, dos valores. jogadores ali, né, de futebol. Um site europeu, inclusive, né? É isso, fala sobre o futebol do mundo inteiro praticamente. Aí o que acontece? Esse site ele tem uma seção ali de jogadores comparáveis. Então se você vai lá pesquisar sobre a situação de mercado do Cleison, o próprio portal te direciona ali outros nomes comparáveis no mercado da bola. Ele usa alguns filtros para isso, certo? Filtros tipo idade, valor de mercado, Tempo de contrato, posição principalmente. Enfim, são jogadores bem parecidos, né? Que são É isso. comparados, do mesmo nível. No caso do Cleison, que é tratado pelo Corinthians, foi no ano passado e pode vir a ser aí de novo nesse mercado da bola se aproximando, como moeda de troca, a gente foi lá e deu uma bisoiada no que são os jogadores comparáveis ao Cleison, ou seja, quais jogadores ali o Corinthians Sim. poderia surgir como uma moeda de troca ali com o Cleison. E aí surgem esses três nomes que a gente já falou na abertura do vídeo. Bom, o primeiro nome que o Transfer Market sugere é Pedro Rocha, Faraldo. Pedro Rocha atualmente está no Cruzeiro. Ele emprestado, foi né? Emprestado, junto ao Spartak Moscou. Isso, da Rússia. Foi revelado pelo Grêmio, inclusive foi a negociação mais cara da história do Grêmio. Foram 12 milhões de euros, se não me engano, na época. 45 45 milhões de reais reais. na cotação da época. É grana pra caralho.
Foi lá pro Spartak, não deu certo. O Cruzeiro soube aproveitar a oportunidade de mercado, trouxe também e... Diria que num esquema parecido com o do que o Flamengo fez com a Inter de Milão e o Gabigol, guardaram essas proporções entre os jogadores e os clubes, né? Sim. E assim como todo o time do Cruzeiro não rendeu, não emplacou e não deu certo. Acho que até não dá nem pra gente falar, pô, Pedro Rocha é um lixo, olha a situação do Cruzeiro. Sim. O Cruzeiro está uma bosta e aí a gente... Enfim, os motivos são diversos, mas por causa disso ele não rendeu lá. E aí isso não quer dizer que ele não poderia render, por exemplo, no Corinthians. Sim. Então eu acho que faz sentido o Transfermarkt apontar como um jogador comparável. Exatamente. E é o nome que a torcida mais gosta e como ficou claro nos comentários lá da matéria do meu timão. Próximo dessa lista, a gente tá falando agora de João Victor. Olha aí. João Victor foi revelado pelo rival da Barra Funda, Faroldo. É isso. Não chegou a subir pro profissional, ficou só na base e de lá se transferiu para o São José. Para o glorioso São José, que tem tradição no futebol feminino, exato, mas não tanto no masculino. Aqui do interior de São Paulo, pra você, youtuber espectador do resto do Brasil. E aí... E quem diria onde ele ia parar, né, Faroldo? É isso, ele foi parar na Áustria, meus amigos. Olha aí. Lá na Áustria. E na Áustria ele comeu a bola. Foi vice-artilheiro do campeonato austríaco. Essas paradas aí. Artilheiro da Copa Austríaca também. Teve bons números, artilheiro do time. Ou seja, o cara é bola, assim, pelo menos na Áustria ele tava jogando bem. E aí, mais recentemente, precisamente no último meio de ano, então começo da última temporada europeia, da atual temporada europeia, ele foi pro Wolfsburg, da Alemanha, clube que o Fagner jogava antes de vir pro Corinthians. Exato. É um clube relativamente grande lá da Alemanha e, porra, não vou dizer que ele tá mal lá, mas porque ele é titular absoluto no clube, mas ele não tá com a mesma frequência de gols, de atuações, tá, mas não assim, tá no mesmo ritmo. Ele não tá com os mesmos resultados individuais que ele tinha na Áustria. Aí você pode pensar, pô, mas é porque a Áustria deve ser um futebol mais fácil do que a da Alemanha. Realmente deve ser. Assim. Mas cabe também pensar nisso. É um cara que já mostrou ser bom jogador e que agora não está tão adaptado ali no lugar onde ele está. Quem sabe não pinta como uma oportunidade de mercado, né? Olha aí. Como que seria Clayson em alemão? Pra gente começar a conversar. Clayson. Bom, depois dessa, vamos para o último nome da lista. Aí eu quero ver você falar Clayson em... árabe. Rapaz, essa eu pulo. Ou se o Vitinho de Ferraz quiser falar pra nós. Que é Heisen. Então, a gente tá falando isso por quê? Porque o terceiro nome aí de atacante comparável ao Clayson que o Transfermarkt nos sugere é o Edmilson Júnior. Edmilson Júnior, apesar desse nome, apesar da gente estar falando dele, tal, ele não é brasileiro, ele é belga. Olha aí. Mas ele é belga de pais brasileiros, naturalizado brasileiro também. Mas nasceu lá, né? Nasceu lá e fez a carreira dele quase toda lá na Bélgica. Aí, há uns aninhos, ele foi... Há uns aninhos não, você precisa porque temos essa informação. Olha aí. Estamos falando de 1 ano e meio pra cá, ele foi transferido para o futebol do Catar. E lá no Catar, assim, ele, assim como o nosso amigo João Victor, ele baixou um pouquinho caiu de produção, o rendimento dele, mas ainda tem rendimento bom, acho que uns até melhores, na verdade. Só que o valor de mercado dele caiu. Por ter saído da Europa e ido pro Oriente Médio, o valor de mercado dele caiu. Então acaba ficando um jogador relativamente em conta, né? E é difícil falar isso, porque o valor de mercado que o portal especializado fala, às vezes não é o valor de mercado que o clube vai negociar na hora de fazer uma conversa. Pra destacar aqui, o Clayson, de acordo com o Transfermarkt, tem um valor de mercado de 4 milhões de euros, né? Então, é isso. Todos esses 3 jogadores estão nessa faixa de preço. E é lógico, não são os únicos jogadores, não são os únicos atacantes comparáveis ao Clayson no mundo, mas são jogadores aí que esse portal especializado sugere. A gente achou um levantamento interessante, estamos passando aqui pra vocês. E se você, quem que você gostaria de ver no Corinthians? Você gostaria de ver o Clayson no Corinthians no ano que vem? Ou Pedro Rocha, olha aí. É isso. Ou vocês querem o glorioso e belga Edmilson Júnior. E belga, gostei. E belga. Tá. Ou o João Victor. Olha aí. É isso, a opção não falta. Quer sugerir outro aí, deixa nos comentários. Clica no joinha, independente do que você pensa da gente. Da gente não, você precisa gostar da gente, né? Mas do Pedro Rocha, do Clayson. É isso, aí a gente não... Deixa os elogios pro Clayson aqui embaixo também. É isso. E... Se inscreve, o Vitinho Vambora. Se inscreve no nosso canal, segue o baile que tem mais daqui a pouco mais vídeos, mercado da bola, contratação. E é nóis, fala mais, beleza? Vai Corinthians. Vai Corinthians. Falou.